Poderosa. Pega a sua Bíblia e abra, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo de número 32, versículo 22. Gênesis, capítulo 32, versículo de número 22. Gênesis 32, 22. O texto sagrado diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou suas duas mulheres, suas duas servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não podia prevalecer contra ele, tocou na juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu o sol, e quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, e até o dia de hoje, porquanto ele tocara na juntura da coxa de Jacó, no nervo encolhido. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Grandioso Deus, de mim mesmo, eu não tenho nada para dar para essas pessoas, Pai. Mas eu sei, Pai, que aquilo que o Teu Espírito Santo pôs no meu coração, eu posso entregar para elas. Pois eu sei que isso fará toda a diferença. Poderá transformar e mudar atitudes completamente. Então Deus permita hoje essa pessoa ser tocada como ela nunca foi no momento da palavra, Pai. Fala, ó Deus. Estamos atentos à sua voz, em o nome de Jesus. Digam graças a Deus. Hoje, esse domingo, dia 25 de agosto, o tema da minha mensagem para você é: segura a palavra, o poder está nela. Repita comigo: segura a palavra, o poder está nela. Amém? Mais uma vez, segura a palavra, o poder está nela. Por que eu quis pregar sobre isso? Porque quando eu digo segura a palavra,
não é você segurar a Bíblia na mão e dizer assim, eu estou segurando a palavra. Aí você está segurando fisicamente. Mas é segurar a palavra no seu coração. É você segurar a palavra dentro de você. Porque o poder para transformar uma vida está na palavra de Deus. De forma que quando ela é pregada, quando ela é anunciada, nós temos que recebê-la como a mensagem de Deus para nós e segurá-la no nosso coração e acreditar que aquela é a verdade para a nossa vida. Se você está aqui e você precisa de uma mudança, e você precisa de uma transformação, segura no seu coração a palavra, porque o poder está nela. O poder está na palavra para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Mas muitas pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, elas acabam entendendo aquilo como um discurso religioso. Elas acabam entendendo aquilo como uma história de alguém, quando na verdade é a palavra de Deus, é a voz de Deus. E aí, muitas delas não dão a devida importância e não seguram no coração aquilo que Deus está falando. Não segura. Por que que nós vemos isso? Porque o resultado de segurarmos no nosso coração a palavra de Deus é a vitória sobre as tentações. Porque quando você está sendo tentado, quando você está passando por um problema, você enfrenta uma situação, se você segurou aquilo que Deus falou no seu coração, você não abre mão daquilo. Você consegue vencer aquela prova, você consegue vencer aquela tentação pelo que você segurou dentro do seu coração. Por aquela palavra que você segurou dentro de você. Porque o poder está na palavra de Deus. Amém? E esse texto fala de um homem chamado Jacó, que quer dizer suplantador, enganador. Era um homem que estava cansado de carregar a marca do engano e que precisava, que tinha um desejo, que tinha vontade de mudar. Eu presumo que Jacó já tinha nojo da vida que ele estava levando. E ele queria mudar. Então ele passou tudo que ele tinha, passou o val do Jaboque, deixou tudo que tinha e foi só para um lugar onde ele passou a noite em oração buscando a Deus. E ali a Bíblia diz que veio um anjo e lutou com Jacó a noite inteira. A noite inteira. E esse anjo, ele era o próprio Senhor Jesus, que veio na figura de um homem. E lutou com Jacó. E a luta foi tão grande que ela durou a noite toda. Foi a noite toda. E num dado momento, diz a Bíblia, que já estava quase clareando o dia. Então o anjo disse para ele, deixa-me ir, porque já está raiando o dia, já está amanhecendo. E o Jacó então, segurando o anjo, ele disse, você só vai depois que me abençoar. Você só vai depois que me abençoar. Então o anjo pergunta para ele, qual o teu nome? Ele disse, Jacó. E ele disse, olha, você não será chamado mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes.
E ali a Bíblia diz que Deus abençoou o Jacó. Mas Jacó nos dá aqui um ensinamento importante. Quando ele segura o anjo, ele estava segurando o próprio Senhor Jesus. Quando a Bíblia fala, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra, o anjo do Senhor é o Senhor Jesus. E ele segurou o Senhor Jesus, até que o Senhor Jesus o abençoasse. E o interessante disso tudo, meus irmãos, é que o Jacó foi tão perseverante que o anjo toca na juntura da coxa de Jacó e ele desloca a coxa de Jacó. Imagine então a dor que este homem estava sentindo ao ter sua coxa deslocada. Se você já desloca o pé, o braço, imagina a coxa, a dor que esse homem estava sentindo. Mas ele segurou o anjo. E quando ele segurava o Senhor, que era o próprio Senhor Jesus, hoje você não tem que segurar, você tem que segurar Jesus. E quem é Jesus? Jesus nada mais é do que a palavra de Deus. Ele é a palavra. Então, quando a palavra é pregada, eu tenho que fazer com ela como Jacó fez com o anjo. O que o Jacó fez com o anjo? Ele segurou aquele anjo até que ele fosse abençoado. Assim nós temos que fazer com a palavra de Deus. Nós temos que segurá-la no nosso coração até que ela realize aquilo no qual ela foi enviada. Porque toda palavra de Deus que nos é enviada, ela nos é enviada para realizar uma obra. Então eu não posso, em hipótese alguma, abrir mão dessa palavra, porque ela foi enviada ao nosso coração para realizar uma obra, para fazer alguma coisa. Aquele anjo que veio até Jacó, veio para fazer o que com Jacó? Para abençoar o Jacó. A palavra que vem ao seu coração, ela vem para te abençoar, ela vem para curar, ela vem para sarar as feridas da tua alma. Mas o que é que você tem que fazer? Segurá-la dentro do seu coração, para que ela realize na tua vida aquilo no qual ela foi enviada. Diga assim seja. Porque a própria palavra é o Senhor Jesus. Abra lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Quem ele está falando aqui? Jesus estava vestido com uma veste salpicada de... Aí ele diz, e o seu nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então Jesus é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Então, quando a palavra nos é dirigida, nós temos que segurá-la dentro de nós, assim como Jacó segurou o anjo do Senhor Jesus. Está aqui, vamos ler de novo? Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de...
Então Jesus é a palavra de Deus. E eu preciso segurá-la dentro do meu coração no momento que eu a ouço. Porque ninguém terá a bênção ou o seu milagre sem antes segurar a palavra no coração. Porque a bênção está na palavra. O poder está na palavra. Ora, se Jesus é a palavra, então a palavra tem poder. Jesus tem poder para curar, para libertar, para salvar uma pessoa, para dar vitória a ela? Sim ou não? Então a palavra que é Jesus tem o mesmo poder, porque ela é o próprio Senhor Jesus. Lucas capítulo 5, verso 17. Lucas capítulo 5, versículo de número 17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando. Estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. Olha só, o que está escrito agora? E a virtude do Senhor estava com ele para... Olha só. A virtude do Senhor estava com ele. Com ele quem? Com Jesus. Para quê? Para curar. Primeiro, o que é virtude? Virtude é poder. O poder estava com o Senhor Jesus para curar. Hoje, o poder está com a palavra de Deus para curar. O poder está com a palavra de Deus. De modos que, quando eu asseguro em meu coração, eu estou segurando o poder para me curar. Eu estou segurando o poder para me libertar. Eu estou segurando o poder para transformar a minha vida. Mas muitas pessoas acabam não entendendo isso. Eles ouvem a pregação, se emocionam, dizem amém, alguns choram até, mas não seguram no coração aquela palavra. Porque o poder está na palavra. O poder para curar você. O poder para arrancar esse mal da tua vida está na palavra. E você precisa segurá-la dentro do seu coração. Haja o que houver. Ainda que você se depare com uma situação completamente contrária daquilo que Deus falou no seu coração, continue firme. Continue segurando o que Deus falou com você. E declare, não vai acontecer outra coisa senão aquilo que Deus falou comigo. O que Deus falou comigo é a verdade. E o que o diabo está tentando mostrar para mim é mentira. Eu não creio na mentira, eu creio na verdade. Amém? Quem crê na verdade aí? Então, se você crê, você não pode abrir mão dela. Você tem que segurá-la dentro do seu coração. Você ouve a palavra, você recebeu o recado. Pelas feridas de Jesus, você foi sarado. Segura. Mas você está olhando para o teu corpo, você não está vendo ele sarado. Mas nem por isso eu vou abortar a palavra. Eu vou permanecer com ela dentro do meu coração. Estou curado pelas feridas de Jesus. Estou curado pelas feridas de Jesus. Porque o que a boca fala é o que o coração está cheio. Por isso, se eu segurar
a palavra de Deus dentro do meu coração, as minhas palavras estarão em conformidade com aquilo que eu estou segurando dentro do meu coração. Você já viu uma pessoa cheia de mágoa? Você pode conversar com ela que as palavras, pouco a pouco você vai perceber isso nas palavras dessa pessoa. Mas quando você conversa com alguém cujo coração está cheio da palavra de Deus, isso vai aparecer no diálogo dessa pessoa, nas palavras dessa pessoa. Vai aparecer. Nas palavras dessa pessoa você vai perceber o que ela tem dentro do seu coração. Porque o que a boca fala é o que o coração está cheio. Meu amigo, preste bem atenção. Se o poder estava com ele para curar, ele quem? Jesus. Jesus é quem? A palavra de Deus. O poder estava com ele, o poder está com a palavra. Eu tenho que segurá-la dentro do meu coração. Eu tenho que permanecer com ela, mesmo que as aparências estejam completamente contrário daquilo que Deus falou comigo. Porque Deus não depende das circunstâncias para operar o milagre. As circunstâncias podem ser contrárias. Podem estar tudo contrário ao que você espera para a sua vida. Deus não precisa colocar circunstâncias favoráveis para Ele operar o milagre. Quando Ele deu um filho a Sara e a Abraão, ambos eram velhos, avançados em idade, e Sara era estéril ainda. Eu te pergunto, as circunstâncias eram favoráveis, sim ou não? Não eram. As circunstâncias não eram favoráveis. De repente você está vivendo uma situação cujas circunstâncias, elas não são favoráveis para você. Elas não são favoráveis em relação àquilo que você quer para a tua vida, em relação àquilo que você quer para a tua família, em relação àquilo que você quer para o teu casamento. A coisa não está favorável para aquilo que você sonha para a tua vida. Mas não é por isso que você tem que lançar fora a palavra de Deus. Não é por isso que você tem que abrir mão do que Deus falou com você. Não abra mão. Siga em frente. No tempo de Deus vai acontecer. Num piscar de olhos, Deus pode fazer um grande rebuliço, como fez na vida de Abraão, e deu um filho a Abraão na sua velhice. Ô moça, ô rapaz, é porque não deu certo uma vez, você vai se entregar na mão de qualquer vagabundo, de qualquer vagabunda? Não. Segura a palavra de Deus no seu coração. Mantenha-se firme que o seu momento vai chegar. Em nome do Senhor Jesus. Porque Deus é galardoador daqueles que os buscam. Galardoador é recompensador. Irmão, nós precisamos segurar mais o que Deus fala conosco dentro do nosso coração. Porque o poder está na palavra. O poder para mudar circunstâncias. O poder para mover pedras que estão no nosso caminho. O poder para nos tirar do fundo do poço, do buraco. O poder para mudar a vida de um filho, de uma filha, de um marido, de uma esposa. Mas o que fazemos? Agimos por impulso natural. Largamos o que Deus falou conosco e ficamos dominados pelas circunstâncias, pelas coisas que acontecem à nossa volta. Porque crer é você lutar contra as circunstâncias. Crer é você não se importar com as evidências, e sim com aquilo que você está segurando no seu coração acerca da palavra de Deus. Isso é crer. Você desconsidera a aparência, a evidência,
para considerar o que Deus falou, o que a palavra de Deus diz para você. Olha, presta atenção, olha aqui para mim. Aqui tem pessoas que estão a um passo da vitória. Mas se você ficar segurando, ou seja, se você abortar o que Deus pôs no seu coração, você vai perder a sua vitória. Não aborte a palavra. Permaneça firme no que Deus está falando. Você vai ter testemunho para contar. Você vai ter coisas lindas para contar do que Deus fará com você. Pode não estar do jeito que você quer. Pode não estar do jeito que você espera. Mas Deus não depende disso, de circunstâncias para mudar. Porque as circunstâncias, elas não alteram aquilo que a palavra de Deus diz. Elas não podem mudar o que Deus falou. E o próprio Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Velar é cuidar. Deus cuida para cumprir aquilo que a sua palavra diz. Quem está entendendo, diga amém. Eu preciso segurar isso, porque Deus vela para cumprir o que Ele falou. Você, amigo, amiga, que está aqui nessa manhã, não desanima não. O choro pode durar uma noite, mas a alegria surge ao amanhecer. Não se entrega não. Deus tem vitória para a tua vida. Não deixa se levar pelo que os outros falam, não. Deixa se levar pelo que a palavra de Deus falou ao seu coração. Caminhe sobre a palavra de Jesus. Faça como Pedro, quando ele estava no barco, no meio da tempestade. Jesus disse para ele: vem. Ele desce do barco, mas ele desce sobre uma palavra de Jesus. Jesus disse: vem. Ele não foi só porque ele disse que eu quero ir. Jesus disse: vem. E ele desceu sobre a palavra de Jesus. Se você descer sobre a palavra de Jesus, você vai caminhar sobre ela, vai ter vitória na vida, vai provar do sobrenatural, em nome de Jesus. Mas mestre Camilo, meu casamento não está do jeito que eu quero. Mas nem por isso abra mão. Minha vida sentimental não está do jeito que eu quero. Continue com a palavra no seu coração. Continue. Permaneça fiel. Permaneça firme naquilo que Deus falou. Céus e a terra, tudo passa, mas a palavra de Deus não, ela permanece para sempre. Céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais haverá de passar. A palavra de Deus não passa. A palavra de Deus permanece para sempre. Quem pode crer nisso, dê um glória a Deus. É essa palavra que tem poder para mudar você. Essa palavra que tem poder para reverter este quadro, essa situação. Mas mestre Camilo, de vez em quando me dá um desânimo. Mestre Camilo, me dá uma vontade de largar tudo e fugir, de sumir no mundo. Mas olha para o que Deus colocou no seu coração. Quando você começar a olhar para o que Deus plantou em você, a semente que Deus plantou dentro do seu coração, essa vontade vai passar. Quando você se apegar naquilo que você está segurando dentro do seu coração, essa vontade vai passar. De vez em quando eu sinto um vazio dentro de mim, mestre Camilo. Olha para o que Deus plantou no seu coração, esse vazio vai desaparecer. Se apega no que Deus falou ao seu coração, você vai ver, esse vazio vai desaparecer. Se apega. Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à memória o que te dá esperança. Segure o que Deus pôs dentro de você, e você vai ver tudo mudar. E você vai ver tudo ser transformado. Eu posso ouvir um amém?